no Facebook, tá certo? Agora o que eu quero dizer é o seguinte, o Evaldo abordou aqui a seguinte questão. As pessoas estão se deixando levar por ideologias e estão esquecendo do principal. O que é o principal? O país. E o que é que tem de principal no país? Eu não estou nem falando de recursos naturais, eu não estou falando da questão solo, das riquezas naturais do país. Eu estou falando do maior, do item mais importante que ajuda a compor uma nação. Eu estou falando do maior patrimônio de um país, que é o seu povo. Então, o povo brasileiro, essas ideologias político-partidárias, sem nenhum desrespeito a nenhuma agremiação, sem nenhum desrespeito a nenhum seguidor de algum partido político, nenhum admirador, nenhum filiado. A intenção não é agressão, a intenção não é nenhum tipo de ofensa. O que eu quero dizer é, o que nós precisamos nos ater é colocar o povo acima de meras discussões ideológicas, porque nenhuma, por mais importante que ela seja, e todas têm o seu papel, têm a sua importância, afinal de contas, o que seria de um país se todo mundo pensasse de forma igual? O que seria de um país se houvesse somente uma via? Um governo seria uma situação ditatorial. É um ponto de vista único e exclusivamente, ponto final. A ideia não é essa. Mas enquanto as pessoas ficam se degladiando, endeusando homens ou mulheres, endeusando humanos, endeusando políticos. Uns defendem o ex-presidente Lula, mas de forma tão veemente que chega a ser algo que foge a todas as possibilidades de explicação de uma situação de você, não, isso é compreensível. Não, não dá. Nem a ele, nem ao atual presidente, nem a quem quer que fosse a pessoa. Não acho correto, e é meramente uma questão de ponto de vista, uma questão de opinião. Você pode discordar no todo, em parte, fique à vontade. A intenção do programa é fomentar o bom debate. Não é colocar para você que existe esse lado aqui que é certo, o outro está completamente errado. Não. É respeitar todos os pontos de vista, porque dentro deste debate em alto nível, quando eu me refiro a alto nível, é onde as pessoas estão despidas de paixonites político-partidárias, de ideologias político-partidárias que não agregam valor a esta discussão. Então, enquanto as pessoas ficarem divididas entre quem se diz de esquerda, seguidor, fã, admirador, ex-eleitor, já porque ele está inelegível e não pode concorrer a nenhum cargo eletivo, mas é um condenado da justiça, não estou dizendo que ele não tenha nenhum serviço prestado à nação, tem, mas não justifica. Roubou, mas fez, errou, mas... Não tem o mas. Você pode ter sido um santo. Se em determinado momento você se envolveu ou foi conivente com ilicitudes, não que se apague o de positivo, embora tenha sido um mero cumprimento de uma das suas obrigações, mas também não lhe isenta de ser acusado e de pagar pelo crime cometido, pelo dolo, pelo erro praticado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, trocando em miúdos para não ser mais prolixo do que eu estou sendo, mas é um mal necessário, por assim dizer, para que as pessoas compreendam o que eu tento falar com relação à intenção do programa, de abrir a sua mente. Não abrir a sua mente para introjetar um ponto de vista do programa Opinião, mesmo porque o programa Opinião não tem um ponto de vista. Ele fomenta o bom debate e as pessoas vão concordando, discordando, acrescentando, retirando, enfim. Mas enquanto as pessoas no Brasil estiverem divididas atualmente entre quem é Bolsonaro, quem é anti-Bolsonaro. Nós vimos esse filme num passado não muito distante, onde quem era Lula e quem era contra Lula. Então é assim, ou é PT ou é radical. Já para os antipetistas, ou você é da direita, ou você é tradicionalista, ou você é um esquerdopata, ou você é um esquerdista. E esse tipo de ofensa, esse tipo de discussão sem nível, não nos acrescenta em nada. O Brasil tem que estar acima dessas paixonites, o Brasil tem que estar acima dessa capacidade que o sistema tem de dividir para conquistar. Isso é uma tática de guerra. O sistema apoia todos os lados. O sistema é camaleão. O sistema corta na própria carne para sobreviver. E esse sistema perverso para trocar mais em miúdos ainda, eu já dei esse exemplo. É como se você vai a um bar
e você diz, você está acompanhado com amigos e um diz, olha, eu vou citar marcas aqui, não são patrocinadoras nossas, se quiserem, ótimo, venham, sejam bem-vindas, se não quiserem também compreendemos. Mas alguém diz assim, olha, eu só bebo Antártica, outro não, eu só bebo Brahma, outro não, peraí, pô, Skol é muito melhor. Outro não, eu prefiro, e aí dá uma outra marca, uma outra variedade de uma cerveja que pertence ao portfólio de uma única empresa. Então, tanto faz você beber essa ou aquela, o dinheiro está indo para o mesmo lugar. Talvez seja uma comparação um tanto quanto esdrúxula, porque entra algumas peculiaridades como o paladar. Olha, não, mas a questão é porque eu gosto mais dessa. Enfim, mas quando você diz esta é melhor do que aquela, você esquece que você pode estar, e geralmente está confundindo, a sua preferência, a sua opinião, com o fato de isso ou aquilo, esta ou aquela situação ser melhor ou pior. Quer ver um outro exemplo que eu já dei aqui outras tantas vezes e que, por mais esdrúxulo que possa parecer a analogia, mas é na tentativa de ser claro, porque você não tem nenhuma obrigação de me compreender. Eu tenho a obrigação, enquanto comunicador, de ser o mais claro possível. Então, particularmente, gosto muito do Fábio Júnior, como gosto muito do Roberto Carlos. Mas, tecnicamente, nenhum dos dois se compara, por exemplo, a um Alexandre Pires. Eu, com todo... Alexandre Pires, se você um dia tomar conhecimento disso, ignore e releve. Eu não gosto do seu trabalho, mas eu não digo que você é ruim. Pelo contrário, você é um dos maiores artistas que este país tem, na sua história riquíssima de grandes artistas. Porque o cara é excelente compondo, tocando, cantando, dançando. Eu não gosto, questão de preferência. Mas eu não tenho o direito de dizer que ele é ruim, porque ele não é. Ele é muito melhor do que aqueles que eu curto, aqueles que eu gosto. Então, as pessoas vão muito nessa. Olha, esse partido, ou a ideia desse partido é muito melhor, então se você não segue, você é um louco. Vamos parar com esse tipo de ofensa, que isso não nos leva a nada. Enquanto o Brasil ficar dividido, apoiando esse ou aquele político, essa ou aquela bandeira ou bravata, nós continuaremos divididos e conquistados. Como eu disse, é uma tática de guerra. Porque nenhum dos que passaram, dos que estão, demonstrou vontade, capacidade ou condições de resolver os principais problemas que acometem esta nação. Quando eu digo esta nação, leia-se o povo desta nação. Então, vamos parar de nos enfrentar, nos confrontar, de brigar uns com os outros por causa de um político, por causa de um partido, por causa de uma ideologia político-partidária. Quem teve vários anos, agora vem reclamar, comandando a nação por 2 mandatos com o Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos com Luiz Inácio Lula da Silva, quase 2 com Dilma Rousseff. Então, esse pessoal, agora uns dizem, por que não taxa as grandes fortunas? Vocês fizeram isso? Então vocês não têm o direito de falar agora. E continuam apostando naquela de que o eleitor tem a memória curta, de que o povo esquece fácil. E eles têm tido razão ao longo do tempo, porque criaram um lastro muito forte quando atacaram o ensino público de qualidade, quando atacaram a saúde pública, a segurança pública, a infraestrutura. Quando negaram ao povo brasileiro o que ele, povo brasileiro, tem por direito garantido na Constituição, que não serve mais para nada, o próprio STF, guardião da Constituição, a picota e desrespeita a bel prazer a depender da conveniência política, não é nem jurídica, política. Então, eles atacaram isso, tiram do povo o que é de mais fundamental para a subsistência e dá em doses homeopáticas algumas migalhas daquilo que é direito do povo. Para controlar, você tira a saúde, você tira o acesso à saúde, à segurança pública, à infraestrutura e ao ensino de qualidade. E você tem um enorme, mas enorme curral eleitoral, subdividido, é verdade, porque é brigado, e a briga de foice no escuro, por partidos políticos. Notem os senhores que enquanto as pessoas brigam nas redes sociais, na empresa, em casa, com o vizinho, com o colega, enfim, com o amigo, com os parentes, se o Bolsonaro é melhor ou pior, se o Lula que deveria voltar, o Brasil vai afundando, porque o povo brasileiro está com a sua atenção concentrada no que não ajuda em nada, e é justamente isso que eles querem, cortinas de fumaça, porque enquanto você briga por ideologias, eu sou patriota, não, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou de centro, o pau vai comendo nas contas públicas e nas politicagens, sobretudo no Congresso Nacional.
E você vai sofrendo. Só um instante, Evaldo, que eu vou passar a palavra para você ficar mais à vontade. E você vai sofrendo. Notem que enquanto você hoje não está podendo nem trabalhar, vamos relevar a questão da necessidade do isolamento social, sem os exageros que, a meu ver, não sou médico, não sou da área de saúde, não estou afirmando, é uma questão de ponto de vista, estão cometendo por aí, se aproveitando politicamente dessa situação tão difícil para a humanidade neste momento. Eles não cortaram na carne. Eles continuam recebendo todos os penduricalhos que inflam ainda mais os seus salários estratosféricos em comparação com você, que, por exemplo, faz parte da força ativa de trabalho do brasileiro, que mais da metade já está na informalidade. E quem está na informalidade não pode abrir seu negóciozinho, porque há lockdown em vários lugares, há o isolamento social, não está recebendo nenhum tipo de ajuda de prefeituras nem de governos estaduais, não está tendo acesso às linhas de crédito ou ao socorro que o governo federal tenta colocar. Você que não pode ir para a rua vender um serviço ou um produto para levar o de comer para casa, que está já sem cabelos para arrancar de como vai arcar com os custos normais do mês, porque se você for à rua em algumas cidades, você até preso pode ser, enquanto o integrante, o chefe de facção criminosa, ou denominado como tal, recebe a prisão domiciliar, por causa da pandemia. Então, enquanto você está sofrendo tudo isso e não sabe, não tem eira nem beira, não enxerga uma luz no fim do túnel, não consegue enxergar no horizonte não passa uma tábua de salvação, eles continuam recebendo, pagos com o nosso dinheiro, auxílio paletó, auxílio combustível, verba de gabinete, cotão, auxílio isso, auxílio aquilo, salários. Né? Chegou onde eu queria chegar. Pois é, e eles continuam numa boa, trabalhando trabalhando não, às vezes uma ação ou outra remotamente, home office. E você que depende de vender um produto ou um serviço na rua para levar o de comer para casa, não pode, não tem como você trabalhar no home office. E aí, meu amigo, enquanto você está perdendo o seu tempo defendendo Bolsonaro, ou defendendo Lula, ou defendendo um ideal de partido político, é tudo o que eles querem. Medo da pandemia, sofrendo as consequências e não lembrando de cobrar a fatura deles. Porque, repito e vou repetir sempre enquanto oportunidade eu tiver, está na hora de mandaram ficar em casa. Fique em casa, senão você vai morrer. Salvamos pessoas, depois a economia a gente vê. Quando passar essa pandemia, e eu não sei até quando eles vão arrastar o isolamento social da forma que está, principalmente com o lockdown, não estou entrando aqui no mérito da questão se tem que ficar, perdurar ou não, mas na hora de salvar a economia, eu quero ver se o povo brasileiro vai se acovardar, em sua maioria, e não vai partir para cima para exigir que, se eles quiserem receber alguma coisa, que tentem um auxílio emergencial no valor de R$600 e eles não recebam nenhum centavo, nem verba de gabinete, nem nada, para aí sim a gente mitigar os problemas econômicos para tentar salvar a economia. Essa ideia foi dada e eu espero que o povo brasileiro pense nisso. Pode até ser que seja lá uma coisa muito difícil de o povo conceber isso e partir para a cobrança. Mas considerem essa opção. E por mais que eu tenha todo o respeito por qualquer opinião, por qualquer ideologia, não comungo com nenhuma, mas respeito todas e sei a importância de você ter um ponto de vista, mas nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Pense por si próprio, pense por si própria. E não queira ser um zumbi fabricado em série, tendo introjetado em sua mente, sendo catequizado para defender ferrenhamente seres humanos que são políticos. Porque quando você faz esse tipo de adoração, de reverência a pessoas, primeiro você não dá a devida glória a quem merece e tem o direito, que é o nosso Criador, com todo respeito à sua crença religiosa. E depois você ajuda a perpetuá-los na vida pública sem que eles jamais tenham se sacrificado por você. Evaldo Silva. Mas quando você demorou um pouco, mas